Olá pessoal, Lígia e Priscila, diretamente de Gesualdo, na Campania, em Para Avellino. mostrar um pouco do castelo aqui para vocês e um pouquinho do centrinho da cidade. Esse é um castelo do século VII, que passou por diversas reformulações ao longo do tempo. Antes de começarmos, gostaríamos de convidá-lo a se inscrever no canal. Deixe-nos já o seu like, para nós é muito importante. No vídeo de hoje vamos mostrar o castelo por dentro, as ruas no entorno e um pouquinho da sua história. Toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. A Priscila e eu somos duas apaixonadas pelo sul da Itália. Compartilhamos essa nossa paixão através da história, da arquitetura, dos lugares incríveis e de tudo que diz respeito ao sul da Itália. No episódio de hoje vamos conhecer o Castelo de Gesualdo, o príncipe dos músicos. Vamos ver mais esta maravilha do sul após a vinheta. Gesualdo é uma cidade com aproximadamente 3.500 habitantes, da província de Avellino, da região da Campania, aproximadamente 100 km de Nápoles e 676 metros acima do nível do mar. Há relatos de que a cidade é habitada desde o Paleolítico, ininterruptamente. A cidade nasceu em torno à fortaleza, mas teve o seu desenvolvimento depois do 1100, a época normanda. O castelo foi inicialmente construído para ser uma fortaleza, ainda dos tempos longobardos, e a sua construção é do 7º ao 9º século depois de Cristo. A origem do nome da cidade está diretamente ligada ao seu primeiro proprietário. Acredita-se que, por volta do ano 650 d.C., o cavaleiro muito leal, o Duque de Benevento, pressentiu o perigo de serem atacados por tropas bizantinas. Na iminência de ter mais reforços, o Duque de Benevento pediu que ele fosse a Pavia pedir ajuda a seus aliados. O cavaleiro conseguiu com êxito cumprir a missão, mas quando estava retornando na altura de Benevento, foi surpreendido por uma emboscada e foi feito refém. O imperador bizantino lhe ofereceu a liberdade, desde que ele mentisse para o seu duque, e o cavaleiro aceitou a proposta. Quando estavam próximos do muro da cidade, o cavaleiro disse que não ia mais cumprir o trato, que jamais mentiria para o seu duque e que as tropas aliadas já estavam chegando. O imperador bizantino comandou a retirada de suas tropas, mas antes de partir, ordenou a morte do cavaleiro longobardo. Mandou que a cabeça fosse arremessada para fora dos muros da cidade e o corpo fosse jogado no rio. Quando o Duque de Benevento chegou, o cavaleiro já estava morto. Tudo o que ele pôde fazer foi dar um enterro digno e honroso ao cavaleiro. Como gratidão por sua lealdade e tendo reconhecido o sacrifício de sua vida para defender o duque e o ducado, deu o castelo de Gesualdo a seus herdeiros. Até o último descendente daquela família, todos foram muito leais ao ducado de Benevento, o que durou aproximadamente 400 anos e coincidiu com a conquista dos normandos na Idade Média. Vamos fazer um salto grande na história agora. Vamos diretamente para o Renascimento. Vamos falar do Gesualdo mais importante, o príncipe que era músico. Um músico renomado, príncipe da Venosa, Carlo Gesualdo. A presença do príncipe Carlo Gesualdo ilustrou a vida gesualdina. Em 1596, quando recebeu o castelo, mandou reformar tudo, de rude fortaleza a uma casa refinadíssima. Se transferiu imediatamente ao castelo e levou consigo a sua corte. Ele queria substituir a corte de Ferrara, na qual havia vivido toda a sua vida. O príncipe Carlo Gesualdo era um madrigal. Não precisava do dinheiro da música para sobreviver, porque ele era um príncipe. No isolamento de Gesualdo, o príncipe continuou a compor músicas quase que compulsivamente. Entre todas, escreveu peças de caráter religioso. Nos 17 anos em que o príncipe Gesualdo ficou na cidade, ele buscava o perdão de Deus
Entre tantas obras, ele fez a edificação de 3 igrejas e 2 conventos. Com a morte do príncipe Gesualdo, o herdeiro foi Nicolò I, que em 1622 casou-se com uma sobrinha do príncipe Gesualdo, a Isabela. Nicolò, embora não fosse tão importante como o príncipe Gesualdo, contribuiu para o crescimento urbano e social da cidade, e por sua vontade, o centro histórico de Gesualdo é renovado sob influência dos ditames da arquitetura urbanística renascentista. Nicolò continuou promovendo as obras de Carlo Gesualdo naturalmente. Com a sua morte, o seu herdeiro vendeu o castelo. Em 1688, aparentemente um ramo colateral do príncipe Gesualdo recupera o castelo e o mantém novamente nas mãos da família Gesualdo. Gesualdo obteve destaque, seja pela música de Carlo como pela arquitetura renascentista. Tanto que em 1753 o rei Carlo III de Nápoles confere a Gesualdo o título de cidade. Na época das grandes revoluções, 1789 e 1799, período no qual o sul da Itália esteve sob domínio dos franceses, o castelo foi saqueado, destruindo assim grande parte dos móveis e decorações da época, da cultura, da história deste majestoso acervo renascentista. Com a unificação da Itália em 1861, até os dias de hoje, Gesualdo passou a fazer parte da província de Avellino. Nos anos sucessivos à unificação da Itália, Gesualdo, bem como outras cidades da região da Basilicata ou Puglia, se tornaram parte do movimento chamado Brigantaggio. A nova onda de miséria e pobreza dos habitantes forçaram os cidadãos a uma massa de imigração para os Estados Unidos e América do Sul. O golpe de misericórdia veio após o conflito da Segunda Grande Guerra Mundial. Até a metade do século passado, Gesualdo tinha sua economia baseada prioritariamente no comércio de produtos artesanais e produtos agrícolas, produção de hortaliças, em particular o cêdano, artesanato em madeira e em pedra. No ano de 1913, pelo alto valor histórico, artístico, cultural e arquitetônico, foi vinculada à Superintendência dos Bens Artísticos e Ambientais de Salerno e Avellino. Hoje, o Castelo de Gesualdo pertence ao Comune de Gesualdo e há um trabalho de recuperação incrível, com muito compromisso e com um resgate da sua história. A figura do príncipe Gesualdo alimenta uma forte atividade cultural e artística, atraindo concertos e encontros promovendo o gênero musical, que fez do Castelo de Gesualdo um ambiente próspero para a arte e a cultura. Os instrumentos musicais apresentados nessa exposição são verdadeiros. Ficaram escondidos no almoxarifado do castelo durante séculos. Pertenciam a Carlo Gesualdo. Foram encontrados dentro de caixas de madeira.
A visão panorâmica que cada casa tem, sem interferir muito umas nas outras, representa um modelo científico da arquitetura. Tanto é que nos anos 80, a Faculdade de Arquitetura Federico II de Nápoles utilizou o Centro Histórico de Gesualdo para um estudo arquitetônico da estrutura bem profundo. Então, gente, nós finalizamos agora a visita ao Castelo de Gesualdo. A gente vai incluir aí algumas fotos. Esse castelo é muito bacana porque a gente dentro tá tudo misturado em termos de construção, por causa das épocas diversas, né? Então é um castelo renascentista, mas tem coisa medieval, pegada, coisa de Pompeia. Então, tá tudo assim, bem misturado. E tá bem bonito, é um castelo que é maravilhoso, até mesmo aqui na região o pessoal adora esse castelo. Nas épocas que fazem as sagras, que são as festas, manifestações do povo, que eles fazem festinha, tipo uma festa junina nossa, vamos. Mas época de Natal também, de Natal. Sempre tem bastante iluminação, o castelo à noite também é muito bonito. Aí eles abrem para você fazer essa visitação, só que nem sempre tem essas coisas. E a última vez, por exemplo, que eu estive aqui, tinha a parte lá de baixo que tinha as armaduras, essas coisas, mas não tava essa. E agora aqui em cima estão as roupas das pessoas da época, de 1500, 1000 e alguma coisa. Tá bem legal. A gente vai montar para mostrar para vocês, porque é uma coisa que vale a pena. Gesualdo, na província de Avellino. Espero que vocês gostem. Já se inscreve lá no nosso canal no YouTube. Nós estamos aqui, no nosso canal Eu Sou do Sul Itália. Só para a gente não falou nem no início nem no final. Então se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Sou do Sul Itália, e também no Instagram, Sou do Sul _Itália. Beijos e até o próximo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Ué!